Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. E hoje o tema está assim meio que polêmico, né? É um tema muito importante a gente aprender sobre ele, tá? A gente já viu, então, em aulas passadas, como o nosso organismo, a gente vem vindo, né, trabalhando desde as células lá, né? E aí tivemos um conhecimento muito bacana sobre como o nosso organismo, ele se comporta, como ele é interligado, né, entre os sistemas. E hoje nós vamos concluir todo esse estudo, né, falando um pouquinho sobre o sistema nervoso central, que nós já falamos, já conhecemos ele, né, em aulas passadas. Se você não lembra, dá uma olhadinha lá nas nossas aulas no canal, né, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o que atrapalha o andamento desse nosso sistema nervoso central, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Só um minutinho, deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. A Laura está entrando. Apresentar a tela. Então, vamos lá, galera. Nós vamos falar um pouquinho sobre a influência das substâncias psicoativas no sistema nervoso, no nosso sistema nervoso, principalmente no sistema nervoso central. Lembrando que nosso sistema nervoso, ele é dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e eles estão unidos uns aos outros, um com o outro, né? Um trabalha em função do outro, tá? Mas nós vamos falar hoje especificamente o que essas substâncias psicoativas, elas fazem no nosso sistema nervoso central. Para a gente começar, vocês sabem dizer o que são substâncias psicoativas? As substâncias que ajudam a gente a falar, coordenação motora, isso? Pode ser, ou pode não ser também. Alguém mais pode falar ou não? É tipo alguma coisa que ajuda a gente a ter a nossa ideia, algum pensamento, assim, que ajuda a gente a pensar nas coisas. Entendi. Pode ser, pode ser. Vamos ver então aqui, ó, quer ver? Sabemos que o sistema nervoso é responsável por conduzir informações que geram ações no nosso corpo, né? E assim, possibilitar movimentos e reações aos estímulos externos. A gente já viu, né? Que para que eu levante a minha mão, para que eu abaixe minha mão, para que eu me levante, para que eu fale, para que eu feche meus olhos, eu preciso do meu sistema nervoso, né? Através das células nervosas. Quem lembra o nome das células nervosas? Quem que lembra? Quem lembra o nome das células nervosas? Não lembram? Células tronco? Não, né? Não. Tem uma célula que é a célula específica que fica no nosso encéfalo, no nosso cérebro. São os neurônios, né? Lembram disso? Mas será que existem substâncias que podem afetar o funcionamento do nosso cérebro a ponto de alterar nossa percepção da realidade? Vamos refletir algumas questões aqui. Gostaria que vocês participassem comigo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Você já pensou como o nosso corpo pode ser afetado pelo consumo de diferentes substâncias? Qualquer substância que a gente tome aí, como que o nosso corpo, ele reage a isso? Dois, ao beber um café, uma pessoa fica mais sonolenta ou mais desperta? O que vocês acham? Ela fica mais desperta. Ela vai ficar mais desperta. Por exemplo, vou passar a noite acordada. Eu quero tomar um café para ficar mais acordada. Eu consegui passar isso porque mesmo. Tem cafeína. Exatamente. Qual substância presente no café provoca essa alteração?
Cafeína, muito bem, é isso aí mesmo. Isso acontece muito com os jovens na faculdade, né, que eles querem passar a noite, né, estudando, porque vai ter prova, então o que eles fazem? Lá na cafeína, né, ou no chá, ou no café, eles ficam lá, né, é uma substância que entra dentro da gente e faz com que a gente fique diferente, né. Quais motivos levam uma pessoa a tomar medicamento, galera? Doenças. Doenças, né, muito bem. Quais são os possíveis efeitos que o consumo do álcool causa a uma pessoa? Alguém já viu? A pessoa fica doida, Ela pode perder a consciência. Perder a E a consciência, perda de reflexos, não é? perdem os reflexos, muito bem. Você A já visão viu? fica turva. Fica turva. Vocês já viram uma pessoa bêbada ficar alegre também? Já. Sim, professor, meu avô, quando ele bebe bastante, ele fica alegre ou ele chora. E às vezes a gente fica dá até risada, né? É, ele Então, vem ó. aqui em casa, aí ele fica dando risada pra tudo que ele fala. Eita. Aí fala assim, ao aumentar a quantidade de álcool consumido, intensificam esses efeitos? Com certeza, né? Só que vai chegar um momento que a pessoa não vai aguentar mais, né? Ela vai ficar totalmente tomada pelo álcool, nós já vamos ver isso daí, né, daqui a pouco, e alguma coisa vai acontecer com ela. Quais as advertências legais que existem sobre os efeitos causados pelo cigarro? Vocês já viram um maço de cigarro? Sim. Sim. O que está escrito lá? Sim. O que está escrito lá? Pode causar cânceres, problemas respiratórios, Entendi. problemas de coração. E problemas de saúde. São advertências, né? Por mais que seja ruim esse produto, né? Existe uma advertência legal, né? Legal, né? O cigarro pode se comprar, mas a pessoa ela está ciente de que se ela tomar, se ela ingerir, se ela fizer uso daquela substância do cigarro, né? Que o cigarro na verdade são várias substâncias dentro dele, né? Pode causar tudo isso que vocês falarem, muito mais coisas, né? Fora que seu pulmão fica tudo ferrado, né? Fica muito ferrado, né? Você sabe o que são drogas? Deixa eu voltar a falar um pouco você falou do pulmão agora aí, fica ferrado. Existe tanto a pessoa que fuma diretamente o cigarro, e as pessoas que não fumam e convivem com elas, acabam fumando de forma passiva, vocês sabiam disso? Porque acaba inalando, né? E inala a fumaça, Professor, né? Oi? Eu tenho uma pergunta. Tem muitas Pode falar. pessoas que fumam um cigarro tradicional que você compra assim no mercado, nesses lugarzinhos. O cigarro eletrônico ou outros cigarros, eles fazem o mesmo, faz mal pela pessoa, igual o original assim mesmo? Olha, vocês podem fazer essa pesquisa, já saiu até na televisão, né? O cigarro eletrônico, ele dá até problemas piores que o cigarro normal, né? Ele está dando até um tipo de infecção no pulmão que chega, os adolescentes estão tendo muito isso, porque os adolescentes estão tendo muito contato com esse cigarro eletrônico, né? E tem um outro jeito de se fumar, que, se não me engano, é o narguile, que se fala, né? Não sei se você já escutou falar. É um negócio que solta fumaça. Isso, Eu já vi esse negócio. eles põem até uma substância, com gosto de melancia, aromas, né? E aí eles inalam aquela substância, e é pior coisa, olha, eu vou falar para vocês, é pior até mesmo que o cigarro comum, arrebenta com o pulmão. Mas beleza. Professor, o que pode muda entre o cigarro que você falou eletrônico e o narguilé? Porque o narguilé é assim, ele tem os aromas. Sim. Os aromas não faz pior, ainda faz melhor, assim, bem. Faz O pior. aroma vai fazer pior, porque ele vai injetar, tipo, você vai inalar e você vai começar a passar mal. É uma droga. É na lama aquela coisa ruim, né? Sim. É tipo pó de suco, sabe, Ana? Eles tipo pó de suco, Sim. só que um pó de suco químico, bem químico. E o cigarro eletrônico também vai aroma, né? Não vai, por exemplo, as toxinas de um cigarro. A gente pode até depois fazer uma pesquisa sobre isso, vocês mesmos, de quais substâncias, galera, tem um cigarro, né? Dentro dele, dentro dele, além da nicotina que tem lá dentro, tem assim, eu não sei falar para vocês, eu já estudei isso, já falei, mas eu não sei falar, eu vou pôr no blog, tá? Pra gente depois, isso daí.
mas ele tem muita substância química, inclusive tem uma substância química encontrada em pilhas, né, e em veneno de rato. Olha só, lógico que em quantidades muito pequenas, né, mas que durante a vida toda acaba com a sua vida, né. Aí vem a pergunta, você sabe o que são drogas? Liste alguma. Alguém sabe uma droga aí nós já falamos algumas, né? Maconha. Cocaína. Cocaína. Nós já falamos algumas drogas. Crack, alguma? O crack é uma. Ervas, aquelas ervinhas As lá, que eu não sei ervas. o nome. Tem também várias ervas. Nós temos também nós já falamos do álcool, né? O próprio cigarro é uma droga, né? Olha a pergunta 7, pessoal. Você já reparou que existem estabelecimentos comerciais denominados drogarias? Já escutaram falar? Sim, são as farmácias. São as farmácias. Antigamente, as pessoas, né? Mas antigamente não existia farmácia, existiam drogarias, né? Porque, a palavra drogarias, ela vem da palavra droga, né? Então, os remédios, eles não deixam de ser drogas, né? Só que essas drogas, elas muitas vezes, elas ajudam a gente, né? Elas ajudam a gente, por exemplo, elas podem ajudar como elas podem prejudicar. Eu vou dar um exemplo que eu dei para outra galera aí na aula que eu dei agora para eles, de mim mesmo, né? Então, chegou uma certa fase da minha vida que eu precisava, né, sempre eu trabalhei os 3 períodos, tal, eu chego em casa cansado, com muita dor de cabeça, tomava um banho, brincava com as crianças, depois ia dormir e tinha que tomar um remédio para dor de cabeça. Isso foi 1 dia, 2 dias, virou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, né? 2 meses, 3 meses, 7 meses, eu tomando o mesmo remédio todos os dias. O que aconteceu com isso comigo? Eu viciei, né? Então, a droga que me ajudou em um dia, ela me prejudicou porque ela me viciou. Dá para entender essa relação meio complexa da droga? Sim, meu pai também tem isso, que ele toma muito Dorflex, né, por causa da dor de cabeça, e não toma Elodie. Exatamente, é o Dorflex. E ele agora, inclusive hoje, ele tomou umas 2, 3 vezes já, porque toda vez que ele fica com alguma dor, ele já toma. E aí, o que eu precisei fazer? Precisei fazer um tratamento para poder, como a gente pode falar? A gente fala desmamar, né? Tirar de mim essa ansiedade de tomar, porque às vezes eu nem tinha mais dor de cabeça, entendeu? Mas eu precisava tomar para eu poder relaxar o meu corpo. Então, eu fiz um tratamento, né, para poder tirar isso de mim, graças a Deus. Tomo ainda, às vezes, né, mas assim, esporadicamente, quando realmente eu tenho uma dor muito grande, tá? A gente pode encontrar nas drogarias outros remédios, enfim. Sabemos que as substâncias psicoativas, ou chamadas drogas, olha só, né? Então, substâncias psicoativas são as drogas, alteram o funcionamento do nosso corpo. Mas você já parou para pensar como isso acontece? É o que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que são drogas. Primeira coisa que o professor gostaria de falar para vocês, gente, a gente vê muita coisa ruim aí no mundo, né? A gente vai falar sobre as drogas, né? Nós não vamos nos estender muito, porque também é um tema que a gente não deve dar valor, sim, mas não vamos ficar dando muito valor, porque droga é droga, né? Mas eu peço a vocês, eu já vi muito, o professor está em escola já há 25 anos, esse tipo de coisa chega muito rápido próximo da gente, né? Como chegou até mim, né, quando eu era adolescente, eu soube dizer não. Então, nós temos que saber dizer não, porque, como o próprio nome diz, droga é uma droga, né, e se você aceita um dia, você vai aceitar o outro, e aí você vai ver, você vai estar num beco sem saída. Então, antes de eu começar a falar tudo isso, eu faço esse apelo a vocês, né, que vocês pensem muito bem, antes de fazer qualquer coisa aí, né, aceitar, a gente pode ter amigos que usam, não tem problema nenhum, o problema é aceitar ou não, tá bom?
Então, drogas, também chamadas de substâncias psicoativas, são substâncias que agem no sistema nervoso central, como nós já falamos, né, alterando a função cerebral, podendo modificar uma ou mais funções no organismo vivo, causando diferentes impactos sobre a consciência, o humor, as sensações, o pensamento e, consequentemente, o comportamento. Todos os tipos de droga, galera, relacionados à forma de uso, que pode ser inalada, injetada ou ingerida, são absorvidas pelo nosso organismo. Cai na corrente sanguínea, chega lá no nosso cérebro pela circulação, onde começam a entrar em ação e desencadear os efeitos característicos. Vamos pegar o álcool, né? A gente toma uma latinha de cerveja, é um exemplo, né? E aí a gente já vai, o álcool que tiver na cerveja já vai cair na minha corrente sanguínea. Eu vou puxar lá o vídeo da Osmose Jones, né? Onde ele sai correndo atrás do vírus lá, ele é o policial, né? O glóbulo branco, ele sai atrás correndo. As veias representam as estradas, as nossas veias, artérias e capilares são as estradas do nosso corpo, né? O coração bombeia o sangue, então todas as substâncias que estão no nosso corpo vão chegar às nossas células. E o álcool, no caso do álcool, como uma droga, vai chegar rapidinho lá no nosso cérebro, né? E vai começar, então, a fazer o efeito que vocês falaram aí, né? Ou a pessoa fica chata, ou a pessoa fica lego, a pessoa não consegue falar mole, né? Até o momento que o organismo fala, olha, nós não conseguimos mais conter, né? E aí pode ser um problema, porque ele pode entrar em coma alcoólico, né? Existem substâncias, como certos alimentos comuns no nosso dia a dia, que também podem provocar alterações, mesmo que sutis, ou seja, bem simples, né? Como eu falei para vocês, o café, né? Alguns tipos de chá também a gente pode consumir, né? Chocolate, né, e outros remédios. O café, por exemplo, o chá e o chocolate, eles têm uma substância em comum que vocês já falaram também, que é a cafeína, né? A cafeína, ela pode ser benéfica, ela pode servir para o bem, quanto ela pode servir para o mal, né? Ela vai servir para o nosso mal quando ela deixar a gente, como é que fala? Tiver uma sensação para o bem, quando a gente fica com uma sensação de bem-estar. Mas quando a gente consome em excesso, a gente vai ver que a gente pode ter problemas no nosso organismo, tanto digestivo, ansiedade, alterações no sono, né? A pessoa não consegue dormir, ela fica andando para lá e para cá porque toma café o dia inteiro. Depois tem que tomar um outro remédio, uma outra droga para poder conseguir dormir, né? Porque não consegue. Mas é assim, não estou falando que não é para deixar de tomar quem gosta, né? Não, é para tomar dentro da medida certa, né? Não em excesso. Quais os tipos de droga existem e o que elas fazem no nosso corpo? Então, galera, existem três grupos de drogas. Drogas que nós chamamos de depressoras, drogas que nós chamamos de estimulantes e drogas que nós chamamos de perturbadoras, tá? Depressoras, já vou falando para vocês, depois a gente vai ler um pouquinho aí. São aquelas drogas que deixam a gente relaxado, tá? Estimulantes são drogas que vão estimular o nosso organismo. A gente vai ficar, né, alegre, desperto. Só um minutinho, deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, senão fica fazendo barulhinho. Aqui. Beleza. Vão deixar a gente bem estimulados mesmo, né? A famosa fala, nós ficaremos vai ficar doidão, né? Ou perturbadoras. Existem drogas que você ingere, né? Ou coloca dentro do seu organismo e que vai fazer com que você saia da realidade que você está vivendo. Você consegue enxergar outras coisas, né? Peixes voando. Assim, um exemplo, entendeu? Ingeri essa droga e daqui uns 5 minutos eu começo a ver mato, começo a ver animal, então perturba a cabeça da pessoa, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre elas. As drogas depressoras, como que elas agem no nosso organismo? Elas, então, fazem com que a gente tenha uma baixa na atividade cerebral, tá? Lentidão na fala, na coordenação, confusão mental, dificuldade para lembrar e tomar decisões, diminuição na sensibilidade a estímulos externos. Então, essas drogas, elas acalmam a gente, tá? Então, essas drogas podem ser compradas nas farmácias, nas drogarias também,
né, e os médicos, eles receitam algumas dessas drogas para a gente, né, às vezes a gente tem crise de ansiedade, então a gente vai ao médico, a um psiquiatra, e ele vai receitar um remedinho, né, uma droga, que vai fazer com que o meu sistema nervoso, ele dê uma baixada aí, né, me deixando um pouco mais depressivo, mas não no sentido de ficar depressivo mesmo, né, de ficar mais calmo, tá? Então, aí, tem exemplos, né, desses tipos de drogas compradas, né, e usadas pela medicina, o anestésico, né, os sedativos e a morfina. Agora, tem outros depressores, né, como o álcool, por exemplo, solvente volátil. Solvente, a gente já sabe também, aquilo que mistura, que dissolve, né, com alguma coisa. Então, existe um negócio chamado, um dos solventes que é utilizado para droga, né, é a água Ras, usada em pintura. A pessoa mistura na lata de tinta, né, e aí, mas essa substância pura, ela vai inalar, para usar como droga, ela vai inalar, né? Aqui fala erva cidreira, no caso da questão, né, de ter lá a cafeína, de ter substâncias que acalmam, não que a erva cidreira é uma droga ruim, tá? Erva cidreira é uma erva que acalma, né? Tô muito nervoso, a mãe vai lá e faz um chazinho de erva cidreira. Não tem problema nenhum tomar, tá? Aí, destacado em verde, nós temos a maconha, que é um problema, sim, e outras drogas, tá bom? Um dos efeitos mais prejudiciais do abuso dessas substâncias é o coma, que pode levar à morte. Então, é aquela parte que eu falei para vocês, que o corpo, né, você ingere tanto que o seu corpo fala assim, olha, as suas células, o seu organismo, o seu cérebro fala, ó, não conseguimos mais trabalhar com esse tipo de situação no nosso corpo. Então, a pessoa vai entrar em coma, e se não for tratada, ela pode até morrer, tá? Minha filha está entrando na aula, seja bem-vinda, filha. Aprendam aí com os alunos do sexto ano A, minha filha também está no sexto ano. Bom, vamos falar um pouquinho lá. A longo prazo, o álcool pode causar uma doença chamada cirrose. Olha, gente, é uma escadinha, né? Essa doença, então, é uma doença do fígado, do nosso fígado. O fígado é um órgão muito importante para o nosso organismo, né? Caracteriza por lesões que se cicatrizam. A partir disso, o fígado passa a não funcionar normalmente e perde a sua função. Então, a pessoa que, às vezes, bebe, ela nem sente que ela tem problema no fígado. E quando ela sente, o fígado ele já está totalmente lesionado, né? E aí, a solução é um transplante, né? Ou alguns medicamentos que não melhoram, né, a longo prazo, a curto prazo, na verdade, né, não a cura, na verdade, está falando aí, né, mas o transplante de fígado é que pode ajudar a pessoa que tem a cirrose. Então, ó, tá vendo o álcool, consequência do álcool, né, é complicado. É de grande importância ressaltar a existência de duas classes de drogas depressoras, barbitúrios e benzodiazepinas. A gente não precisa entender muito sobre isso, tá bom? Então, depressoras são drogas que vão fazer o nosso organismo se acalmar. Existem drogas que podem ser usadas, né, pela medicina para isso, né, drogas, chazinhos, né, que contêm substâncias, né, que vão ajudar o nosso cérebro, mas que nos fazem bem, como é o caso da erva cidreira, entre outras, né, outros chás aí, e outras ervas perigosas, que é a maconha, que eu coloquei em destaque aí para vocês, né, como outros álcools depressivos, né, que é outras drogas como álcool, solventes, enfim. Tá bom? Então, as drogas depressoras fazem a gente ficar um pouco mais calmos, depressivos, né, sossegados. As estimulantes aceleram e estimulam a atividade do sistema nervoso central, como eu falei para vocês, deixam a gente aqui, né, pilhado, né, todo momento andando para lá e para cá, e, né, fazendo com que o cérebro fique mais ativo e com menos sono. Então, algumas substâncias dessa categoria são a cafeína, como nós já falamos, né, e a cocaína, coloquei verdinho porque a cocaína aí é uma droga que não é legal, né. Há também as drogas fabricadas no laboratório, como é o caso da anfetamina, chamadas de rebite, e de metanfetamina. Mas aí é tudo indicado pelos médicos.
A forma de uso dos estimulantes varia, pois podem ser consumidas por meio de comprimidos ou de forma injetável, e até pó, podendo ser aspirado pelo nariz. Considera-se que os principais usuários de anfetamina sejam estudantes e caminhoneiros, principalmente abusando do rebite, tá? Pois querem ficar acordados para cumprir uma jornada de trabalho ou estudar para alguma prova importante, como eu disse para vocês, né? Não que vocês, estudantes, usem drogas, não é isso, mas alguns estudantes, às vezes, né, abusam da cafeína para poder ficar ali horas e horas estudando. E os caminhoneiros também, às vezes eles precisam dirigir aí o tempo todo, eles tomam lá muito café, né, e estimulam eles a ficarem acordados. Mas, galera, o nosso corpo, ele precisa dormir, no mínimo, de 8 a 9 horas. Vamos falar até 10 horas, né? Para que a nossa saúde, a gente sabe que saúde é o bem-estar físico, emocional e social, então, para que nosso corpo ele esteja em perfeita saúde, a gente precisa do nosso sono. E um sono muito bom, tá? Porque se a gente não... a hora do sono é a hora onde o nosso corpo, ele vai... É como a gente carregar o nosso celular. A gente deita, né? A gente coloca, o nosso celular está com a bateria descarregada, a gente vai colocar ele para carregar e esperar. Nós somos assim, a gente vive o dia inteiro, né? Pratica atividades o dia inteiro, chega à noite a gente precisa descansar para poder recarregar nossas energias. Por isso que é importante a gente dormir, né? Esse é um exemplo, mas se você pesquisar a importância do ato de dormir, você vai ver que tem muitos benefícios, tá bom? Ó, efeitos imediatos das drogas estimulantes: euforia, foco, falta de fome e sono, diminuição de sensação de cansaço, né? Os batimentos cardíacos e a pressão arterial aumentam, a pessoa pode ter chance de ter até mesmo um infarto ou um AVC, né? O aumento da temperatura corporal também pode acontecer, a pessoa pode vir a ter convulsões, né? Um ataque de convulsão, depois vocês podem procurar também, é muito complicado. A longo prazo, o indivíduo começa a enfrentar insônia e perda de apetite, né? Nesse contexto, também há a sensação de alerta, e com isso o corpo acostuma a funcionar acima de sua capacidade. É isso que a droga faz no organismo da gente. Eu falei para vocês lá dos remédios que eu tomava, né? Do remédio que eu tomava. A gente toma uma vez, melhora, depois toma outra vez, melhora, porque assim, imediatamente a gente perde a dor de cabeça, né? Aí a gente quer, né? Eu tive de novo, no outro dia, vou tomar, e aí vai, até se acostumar. A longo prazo, a gente começa a sentir outras coisas por conta desses tipos de drogas, né? O uso contínuo pode causar impotência e disfunções sexuais, assim como esse precoce. Quanto aos efeitos psíquicos, sabe-se que a pessoa fica mais irritada, podendo conter alucinações ou não. Então, assim, ó, esse último parágrafo, quando fala de impotência e disfunções sexuais e ejaculação precoce, quando a pessoa, então, ela chega na sua maturidade sexual, né, e aí ela vai perdendo essa capacidade. A maturidade sexual nos torna, enquanto seres vivos, né, capazes de reproduzir. Então, a pessoa que usa droga vai ter problema nesses campos, né? Impotência, disfunções sexuais, ejaculação precoce no caso dos meninos, tá bom? E aí sabe-se também que psiquicamente, né, a pessoa que fica viciada em algum tipo de substância, ela fica mais irritada e pode acontecer alucinação ou não. Agora, alucinação mesmo, né, perturbação, são com as drogas perturbadoras, que são aquelas que causam distorção da realidade no cérebro, causando falta de noção de espaço e tempo, além da perda da noção dos 5 sentidos. Exemplos clássicos naturais são o cannabis sativa, que é um tipo de maconha, né, uma erva, o ópio e os cogumelos alucinógenos. Não sei se vocês já escutaram falar dos chás de cogumelo, né? Existem cogumelos, principalmente os mais coloridos, são os mais tóxicos, né? E a pessoa, ela faz esse chá, toma para poder ficar mesmo perturbado, tá? E aí que eu falei para vocês, elas veem gnomo, elas veem mato, elas podem se ver numa praia, pode se ver o peixe nadando, né? Isso eu sei porque uma vez tive um relato de um aluno que falei do peixe, que o aluno mesmo falou para mim, professor,
eu usei LSD, né, e deu uns 10 minutos, eu comecei a ver uma baleia nadando na minha frente, né? Então, olha só a perturbação que causa esse tipo de droga, né? Sinteticamente, são produzidos a LSD e a êxtase, que é um outro tipo de droga. Algumas outras drogas são consideradas semissintéticas e tem como exemplo a heroína, a cocaína e o crack, como vocês deram um exemplo lá no começo da aula para mim, tá bom? Isso tudo que eu tirei, galera, é desse blog aí, tá bom? Bem científico também. Aí, as drogas, elas podem ser classificadas como lícitas ou ilícitas. Vocês sabem me dizer o que é uma droga lícita e uma droga ilícita? Alguém? Uma droga ilícita é, tipo assim, são drogas que, como você falou, faz a gente passar mal, essas coisas. E droga ilícita é remédio. Então, pera Vamos lá. supor que é assim. A lícita é o quê? Vamos ver. A lícita é o que, tipo assim, são drogas que nos beneficiam. Vamos supor que é assim, tipo, os remédios que são drogas e eles nos ajudam, tipo, a melhorar. E ilícitas são drogas que nos fazem mal. Tipo, ter alucinações, essas coisas. Bem no caminho que você falou, tá? Mas, ó, as drogas lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade. Então, realmente, são os remédios, né, que você falou. Os dois principais exemplos de drogas lícitas na nossa sociedade são o cigarro e o álcool. Outros exemplos dessas drogas, né, são os remédios que foram colocados aí, tá bom? Então, as drogas lícitas são aquelas que nós podemos comprar livremente, né? Posso chegar num bar, por exemplo, se eu fumo, né, eu quero um maço de cigarro. É uma droga, mas é lícita, eu posso comprar. Eu quero um copo de cachaça. É uma droga, é lícita, mas eu posso comprar, tá? E as drogas ilícitas, é o contrário, são drogas que eu não posso comprar, eu não posso comercializar. Elas não são socialmente aceitas, né? Que são o caso da cocaína, da maconha, o crack, heroína, o ecstasy, entre outras aí, né? Geralmente são drogas que são passadas aí por, né, pelo tráfico, ou conhecida, adquiridas por forma ilícita, né, ou seja, que não é legal, tá bom? Legal na questão das leis, lícitas, legal na questão da lei também, lícitas das leis que podem, e ilícitas das leis que não podem. Deu para entender? Deu? Alguém tem dúvida? Sim? Não, deu pra entender. Não. Deu ou não? Deu para entender. Então tá bom. Beleza. Se tiver dúvida, pode perguntar se tiver dúvida, tá bom? Bom, aqui eu trouxe para vocês... Todas as coisas que tem álcool, assim, é tudo droga, né? Tudo droga. Tudo é droga. Isso. Sabe como vocês podem ver, por exemplo, numa latinha de cerveja, às vezes, né? Eu não posso julgar, né? Porque são mais os adultos que tomam, mas assim, se você quiser saber o teor de álcool que tem numa bebida, que seja alcoólica, você pode ler no rótulo dela, né? Então, por exemplo, quanto mais porcentagem de álcool tiver naquela cerveja ou uma outra substância, né? Mais rápido esse álcool vai chegar até o seu sistema nervoso central, tá? Então, dá para ver, sim, lá, por exemplo, não vou falar aqui, né? Cerveja tal, 5% de teor alcoólico. Outra cerveja, 4%. Outra cerveja, 7%. Outra cerveja, 8%. Entendeu? Lá uma outra bebida alcoólica, 10% de álcool, né? Então, dá para a gente ver no rótulo a quantidade. Então, quanto maior porcentagem, mais rápido o álcool chega ao nosso sistema nervoso, né? Aqui eu trouxe para vocês, ó, vou até aumentar um pouquinho, dar um zoom. Isso aqui, alguém lembra o que é? Isso no meio aqui? Já falei na aula hoje. Neurônio? Isso, a célula nervosa, o neurônio. E aqui, esse infográfico, ele traz para a gente como que o neurônio, ele é, na verdade, atacado, ou seja, não seria atacado, como essas substâncias chegam até o neurônio, né?
Lógico, já falamos que é pela corrente sanguínea, então olha lá. Eu tenho aqui álcool, nicotina, que vem do cigarro, o ópio, que eu falei para vocês, a maconha, o álcool de novo aqui, cocaína, anfetamina, né, alucinógenos, então são todas drogas, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão entrar na célula e eles vão fazer isso daqui, eles vão fazer isso aqui, ó. Na verdade, eles vão quebrar, tá, o contato de um neurônio com o outro, por isso que a pessoa vai perdendo sentido, né, não consegue se mover, vai falando mais mole, né, daquele jeito, tal, na questão do álcool, né, mas nas outras drogas também. Então, aqui fala, ó, a maioria das drogas de abuso ativam um sistema de recompensa cerebral, que é responsável por ações reforçadas positivas e negativamente. Estímulos prazerosos no nosso cérebro lançam um sinal, aumento da dopamina, importante neurotransmissor do sistema nervoso central no núcleo accumbens. Já vou mostrar para vocês onde fica esse núcleo, né? Então, quer dizer, aqui no começo, a maioria das drogas de abuso ativam um sistema, tomei a droga, qualquer que seja, né? Eles vão vai ativar o meu sistema nervoso, tá? De forma positiva ou negativa, tá? O que vai acontecer? Estímulos prazerosos no nosso cérebro lançam um sinal, né? Então, por exemplo, tomei lá cafeína, tomei o café, um copinho, nossa, tô com a minha boca seca, molhada para tomar um golinho de café. E eu não sou viciado em café, eu só gosto de tomar, por exemplo, de manhã, né? Faço meu cafezinho, tomo meu cafezinho, me senti muito bem, né? Não é uma droga, mas não serviu como droga, não me viciou. Então, eu fiquei bem sossegadinho, faço meu serviço, tal, né? Então, dá uma sensação de prazer, beleza. Por quê? Porque os neurônios soltaram os neurotransmissores, né? No caso aí da imagem, a dopamina, que vão dar essa sensação de prazer no nosso corpo. Tal ocorre com estímulos prazerosos. As drogas de abuso, ou seja, se eu abusar nas drogas, induzem um aumento brusco, exacerbado de dopamina no núcleo accumbens, que eu já vou mostrar para vocês onde fica, se associando às sensações de prazer, fazendo que a busca pela droga se torne cada vez mais provável. Então, eu gosto daquela droga, tomei um dia, tomei outro dia, não é? Quando eu vejo, já estou viciado, né? Então, onde age? Olha só, aqui é o nosso encéfalo, nosso cérebro, aqui é o núcleo accumbens, né? Accumbens, que a gente fala, que é aqui que vão ser, então, que vai ser atuada essa questão toda que nós conversamos na aula de hoje. Tá bom? Aí eu coloco aqui um avatarzinho, meu avatarzinho, né, dizendo que droga realmente é uma droga, e a droga deixa a gente como se fosse um zumbi. Tá bom, galera? Volto a fazer o mesmo apelo que eu fiz no começo da aula. Isso eu falo para os meus filhos, a minha filha está aí, ela sabe disso. Não aceitem nada de ninguém, não entrem na onda de ninguém, não sejam populares, porque as pessoas falam, toma um teco aí, você vai ser popular, ou você vai fazer parte do grupo, ou você vai ser bem aceito nesse grupo. Não caiam nessa onda, porque a droga, como eu disse, é droga, né? E se você tomar, você vai gostar. Ou não, né? É muito raro a pessoa não curtir, né? Mas existem vários relatos positivos falando da pessoa que experimenta uma vez e aí ela não consegue mais sair, né? Aí é muito complicado, tá bom? Então, não deixem isso acontecer com vocês. Pensem positivamente, trabalhem a cabeça de vocês, olha, não posso falar para vocês que vai chegar uma pessoa, né, porque isso aconteceu comigo, né, e eu disse não, né, no momento certo. Então, o que vale é a cabeça de vocês, tá bom? Eu acho que eu fiz minha parte aqui, como professor, já falei até mesmo como pai, né, e eu gostaria que vocês lutassem e propagassem essa mensagem do bem de que droga é uma droga, tá bom? Usem somente com recomendação médica, né? Mesmo assim, todo médico, ele não vai deixar você tomar uma droga para o resto da vida, ele vai fazer você desmamar, entre aspas, né? Dessa droga num determinado momento da sua vida, tá bom? Se alguém tiver dúvida,
pode falar enquanto eu me dirijo lá à nossa sala de aula para explicar a atividade de hoje, dessa semana, tá bom? Gostaram da aula? Sim. Beleza. Galera, essa é a nossa sala, tá? Aqui nós temos, vou começar a falar para vocês das atividades de recuperação. Existe a recuperação do primeiro bimestre, que está lá no site da escola também, que colocaram lá no nosso grupo, tá? E agora a recuperação do segundo bimestre. Como que eu sei que eu vou ter que fazer essa recuperação aqui? Essas duas Do atividades. boletim. Vai pegar isso mesmo, mano. Vai pegar o boletim e vai ver se você tem lá a sua nota. Se tiver em branco ou tiver um tracinho em ciências, é porque você tem que fazer essa recuperação, tá bom? É uma atividade para cada recuperação. Ó, no primeiro bimestre, é uma atividade sobre células, tá bom? É ler um texto e responder algumas perguntas. Na do segundo bimestre, deixa eu voltar aqui. Também vai falar sobre células, também temos um texto, tá? Com algumas questões a serem realizadas. Mas só vai fazer quem não recebeu nota nos boletins do primeiro e segundo bimestre, tá bom? Se tiver dúvida, professor, eu vou fazer ou não, tal, não consigo acessar meu boletim, chama o professor lá no WhatsApp, o professor abre lá o boletim e veja se você precisa fazer ou não, tá bom? A nossa atividade dessa semana é a atividade 4, tá? Que tem o tema da nossa aula, influência das substâncias psicoativas no sistema nervoso. Então, após assistir a aula com o professor, que vocês já fizeram, vocês vão fazer na sua apostila lá, no seu caderno do aluno, né? Na página 17, os exercícios 1, 2 e 3. Vou abrir aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ó, essa é a página 17, tá? Vocês vão fazer o exercício 1, 2 e 3 aqui. No caderno ou aqui na apostila mesmo, tá bom? Depois, vocês farão... Deixa eu ver aqui. Abriu um aplicativo, não deveria abrir. Vamos lá. Depois vocês vão preencher as duas tabelas da página 18. Essa é a página 18. Tem duas tabelas para vocês preencherem, tá bom? Para dúvidas, vocês podem consultar aqui, né, o caderno de vocês. O caderno de vocês pede para que vocês façam, que vocês discutam em grupo, mas nós não estamos presencialmente, né? Então, você vai fazer individual, tá? Se tiver dúvida aqui, dá uma revisada na aula de hoje, que vai subir no canal ainda hoje, né? Não prometo agora, mas até a noite eu já coloco lá para vocês. Ou vocês podem pesquisar em diversos outros recursos aí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida na atividade? Não? Então, eu vou descompartilhando aqui e vou agradecendo a participação de todos. É sempre um prazer estar com vocês. Eu me sinto muito bem, né? É uma pena a gente ter ficado muito pouco tempo no presencial, mas acredito que o ano que vem, se Deus quiser, né? Ano que vem, ou ainda esse ano, né? A gente consiga aí se reencontrar e continuar, mas assim, só da gente estar aqui conversando e passando, né, o conteúdo, a gente já fica um pouco mais feliz, a nossa mente, né, já é trabalhada para o lado positivo, né, os neurotransmissores do bem já fazem com que a gente fique bem, né, então eu agradeço a participação de todos, quem já colocou o seu nome na lista, pode sair, tá, um grande abraço, façam as atividades e até a próxima aula. Tá bom? Ó, beijão. Tchau, prof. Tchau, professor. Tá, professor? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.